A história dos três jovens hebreus em cativeiro e que foram lançados na fornalha de fogo ardente abalou a imaginação de comentaristas, artistas e pregadores. E muitas vezes contar a história novamente se concentra apenas na libertação dos três jovens das chamas de fogo. Mas na realidade, o foco principal da passagem é a fidelidade imutável de Deus hacia seu povo. De fato, os versos 16 ao 18 do capítulo 3 estão no centro da estrutura literária da narrativa. E o capítulo 3 do livro de Daniel descreve os jovens judeus fiéis que confrontam o rei dizendo-lhe que preferem morrer a adorarem a imagem. O objetivo da lição dessa semana é poder mostrar que Deus é fiel em todo o tempo. E a lealdade e fidelidade a Deus é o resultado natural de aqueles que confiam e amam o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na quarta lição do trimestre e o título desta lição, da lição dessa semana, é Da Fornalha ao Palácio. E vamos nos concentrar em três questões. Vocês podem acompanhar nosso esboço. Em primeiro lugar, adoração. Em segundo lugar, fidelidade. E em terceiro lugar, lealdade vindicada. Três assuntos. Vamos ao primeiro assunto, adoração. Ao erguer essa imagem e exigir que todos seus oficiais prestassem homenagem ao rei, o monarca estava querendo forçar a lealdade de seus súditos àquela religião, àquela ideologia do império. As instruções para a adoração da estátua seguem o mesmo formato, o mesmo modelo. Um arauto proclama que quando as pessoas ouvissem o som dos instrumentos musicais, devem prostrar-se e adorar a imagem. E o sistema de culto estabelecido por Nabucodonosor foi posto em prática sobre a ameaça de pena de morte. Quem se recusasse a seguir as decisões do rei seria jogado na fornalha de fogo. Nesse caso, a adoração não é voluntária, não surge de uma consciência convencida, é apenas uma multidão que toca roboticamente o chão com o nariz ao som mecânico da orquestra. E algumas características que provam a verdadeira adoração serão mencionadas a continuação. Em primeiro lugar, a verdadeira adoração se centra em Deus. Em segundo lugar, a verdadeira adoração é baseada na palavra de Deus, na verdade de Deus. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração não é forçada, ela flui naturalmente de um coração grato, de um coração convertido. Em quarto lugar, a verdadeira adoração nos leva a uma vida de serviço. E em quinto lugar, a verdadeira adoração não é apenas um ato externo, vem do fundo do coração de uma vida dedicada e consagrada a Deus. O segundo assunto da lição dessa semana é a fidelidade. É importante mencionar três questões em relação à fidelidade dos três jovens. Em primeiro lugar, eles são insistentemente chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. O uso desses nomes, que eram babilônicos, foi uma tentativa muito clara de negar sua identidade hebraica. No entanto, eles agiram de acordo com a identidade transmitida por seus nomes hebraicos. Misael, que significa quem é como Deus. Ananias, que significa Deus é cheio de graça. E Azarias significa Deus ajuda. Outro assunto é que se deve notar que os três hebreus estavam sob forte pressão. E é difícil viver as nossas convicções religiosas de forma privada. Agora, imaginem de forma pública, na frente do rei, na frente dos oficiais da realeza e na frente de uma multidão de espectadores. E mesmo assim, eles foram fiéis. E um terceiro assunto que temos que destacar é que Daniel 3, 16 ao 18 registra uma resposta impressionante diante dessa pressão que eles sofreram. O verso 16 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas,
O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, o Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui está. Ou seja, se por algum motivo Deus não estava disposto a salvá-los, eles preferiam a morte antes de se render às exigências do rei. E essa obediência era motivada por princípios em vez de apenas conveniências. Foi o fruto de uma fé à prova de fogo, literalmente. O terceiro assunto da lição dessa semana é lealdade vindicada. A Bíblia declara que os 3 jovens foram jogados na fornalha ardente e o rei ficou perplexo com a presença do quarto homem no meio do fogo. Daniel 3:25 diz que ele expressou: e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Em outras palavras, Nabucodonosor reconheceu a figura como um ser sobrenatural enviado do reino divino, e foi Jesus de Nazaré. E à primeira vista, pode-se concluir que a libertação do fogo é o ponto principal da história. No entanto, como nós já falamos, a vindicação dos 4 hebreus, ou dos 3 hebreus, não reside principalmente em sua libertação, mas na presença do Filho de Deus entre eles. E quando algumas vezes a vindicação não ocorre com uma liberação imediata da dor e da morte, Deus concede a todos aqueles que são fiéis a Ele a convicção de que um dia eles serão completamente resgatados. Algumas aplicações ao final do seu esposo. O chamado é muito mais do que se atrever a ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. É antes um convite para ousar acreditar que Deus é digno de nossa fidelidade em qualquer desafio que enfrentemos, pelo amor a seu nome. Deus te abençoe em cada momento de tua vida ser fiel a Deus e que esta seja uma bênção que Deus te conceda a cada dia. Vamos orar, querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Dá-nos tua graça, teu poder para em todo momento ser leais a Ti, assim como o Senhor é fiel conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre o nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.